Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Eleven Convida. Hoje recebemos aqui Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco, para um bate-papo aqui com a Eleven. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cadu. Falando um pouco sobre a M. Dias, né? Me conta um pouco da trajetória da companhia, desde o IPO, né? Fez o seu IPO em 2006, como a companhia evoluiu de lá e chegou aqui nesse mercado hoje em dia. Tá, eu vou voltar só algumas décadas, né? Antes, desde a fundação. Sem eu me alongar aqui, mas eu queria só voltar algumas décadas, né? A M. Dias, ela começou como uma padaria no estado do Ceará, né? E rapidamente da padaria foi para uma fábrica de massas e biscoitos, uma fábrica pequena, né? Da fábrica pequena foi para a fábrica grande e até 2003, né? Toda essa história ela aconteceu no Nordeste, né? Então a empresa ela foi crescendo no Nordeste, ganhou a liderança de mercado no Nordeste em massas e biscoitos e ali na década de 90 entrou em farinha de trigo também com os moinhos e o ano de 2003 ele marcou um outro passo da empresa, que a M. Dias fez a sua primeira aquisição, que foi a aquisição da Adria, né? E com a Adria vieram outras marcas também, como a Isabela, que a Isabela pertencia à Adria, né? Então foi a primeira aquisição e o primeiro passo da empresa fora do Nordeste, né? Em 2006 foi o IPO, que aí chega nesse momento que você colocou, né? Foi um momento, obviamente, muito importante para a empresa, né? Deu mais visibilidade, foi um estímulo até para evoluir a governança da empresa, né? E aí, a partir daí, outras aquisições aconteceram, né? A empresa ela diversificou o seu portfólio, entrou em algumas outras categorias, né? Margarinas e gorduras, bolinhos, torradas, snacks, né? Fez outras 5 aquisições. Hoje as aquisições representam 60% do resultado da empresa, de qualquer linha do resultado da empresa, receita, EBITDA e lucro, né? E aí a M. Dias se consolidou como líder de mercado no Brasil, com 35% de participação em massas e biscoitos. Tá. E nessa evolução, né, ao longo desse período, a gente passou por uma crise recente, né, maior de nossa história. Como evolui? Você mencionou que as 6 aquisições hoje respondem por 60% das receitas, né? Como foi a evolução, por exemplo, da companhia em termos de planta, market share, né? Resultados também ao longo desses últimos anos? A M. Dias, organicamente, né, ela, quando a gente olha os últimos anos, ela sempre ganhou um pouco de market share, né? Aí é importante pontuar que a gente opera em mercados que tem uma penetração nos lares muito elevada, né? Cerca de 99%. Então são mercados que crescem em volume de 0,5% a 1% ao ano, né? Tá. E ao longo dos últimos anos a gente conseguiu crescer volume acima do mercado. Então a gente conseguiu ganhar um pouco de market share, né? Esses últimos trimestres, eles realmente foram um pouco mais difíceis, Sim. né? Porque esse crescimento de mercado ele foi interrompido, né? Houve até uma leve retração do mercado, principalmente no Nordeste, e o preço do trigo subiu muito, né? Subiu em dólar e subiu em reais em função da desvalorização do câmbio. Então, assim, se a gente olhar os resultados recentes, né? Pegar final de 2018 e começo de 2019, a gente sentiu, né, essa alta do trigo e um ambiente de consumo um pouco mais difícil. Tá. O ano passado foi um ano difícil, né, que se refletiu esse ano nos resultados. O trigo subiu ali 17%, 18%, o dólar também apresentou uma valorização expressiva, né, e tudo isso impactou a margem. Hoje, né, a M. Dias, a bolsa sobe 20%, 22%, a M. Dias está com queda de 18%, 17% no acumulado do ano. Né? Muito reflexo exatamente disso, né? Do aumento dos custos, pressão de margens. Né? Sim, sem dúvida, porque o trigo representa 40% dos nossos custos, né?
e grande parte do trigo que a gente consome é importado, né? Então tem um efeito dólar também nos resultados, né? Mas acho que o que foi talvez diferente nessa crise, que ela foi um pouco mais alongada, né? Ou está sendo, ainda está saindo, mas ainda está numa retomada lenta ainda. Numa retomada lenta, é o nível de desemprego, a região Nordeste, né? Ela já demora um pouquinho mais para sair da crise. Mas assim, acho que essa é uma condição talvez conjuntural de curto prazo, né? Mas assim, a empresa ela não deixou de fazer investimentos nesse período, né? E fez até o maior investimento da história, que foi a aquisição da Piraquê em 2018, que a gente comprou a Piraquê em maio de 2018, foi um investimento de 1,5 bilhão de reais, né? Mais do que quase dobrou o nosso market share na região Sudeste. É uma marca muito forte no Rio de Janeiro, mas que tem um potencial de crescimento no país inteiro. Né? E só voltando ali às origens, né? A empresa nasceu como uma padaria lá atrás, né? No Ceará. Hoje, né? Hoje tem mais 19 marcas ali, né? No conglomerado. Total de 19 marcas. Quais são as vantagens competitivas? Você citou algumas, né? Liderança de mercado e tal. Mas o que você destacaria como vantagem competitiva ali para a companhia? Eu acho assim, esse conjunto de marcas é uma vantagem competitiva, né? São marcas em diferentes posicionamentos de preço. A gente ocupa, com as 19 marcas, 95% dos preços do mercado em biscoitos e 90% dos preços em massas, né? Cada marca tem a sua proposta de valor, né? Tem marcas que são mais premiums, marcas num posicionamento intermediário e marcas com preço mais baixo. Cada uma com a sua proposta atende clientes e consumidores diferentes, né? Então, assim, esse conjunto de marcas é uma vantagem, né? O processo produtivo é outra vantagem competitiva. A M. Dias ela é verticalizada, então mais de 90% da farinha de trigo que a gente consome para massas, biscoitos, bolinhos e torradas, a gente produz internamente. Então isso confere custos menores, né, no processo produtivo em função da compra da commodity, da logística, né, para levar o trigo do porto até as fábricas. A mesma coisa com a gordura vegetal, é a mesma dinâmica, a gente compra óleos vegetais, como óleo de palma, faz a gordura vegetal dentro de casa e abastece as fábricas, né? Então, assim, tem uma vantagem competitiva por ser verticalizado em custo, né? Eu diria também que a governança é outra vantagem. É uma empresa familiar, onde a gente tem a terceira geração da empresa, começou com o seu Manuel, o seu Ivens, que assumiu lá no começo e foi o grande construtor da empresa, né? E hoje os filhos e filhas do seu Ivens são os controladores da empresa. Então tem uma visão aí de, ao mesmo tempo que existe um compromisso grande com resultados, né? Mas também tem assim de curto prazo, mas também uma visão de longo prazo. De investimento, né? De comprometimento. Sim, acho que a gente consegue equilibrar bem a visão de curto e longo prazo. Né? E também... Aí só, se me permite, só outro ponto, acho que assim, é uma empresa que do ponto de vista financeiro ela é muito sólida, né? E isso é uma vantagem competitiva para em cenários mais desafiadores, como foi o ano de 2018, né? Até pelos nossos resultados e pelo ambiente do Brasil, a gente teve um balanço para comprar Piraquê. Sim. Então, assim, a solidez financeira ela também é uma vantagem competitiva. E uma grande vantagem competitiva, até destacada por alguns outros players, como Coca-Cola, por exemplo, Ambev, é justamente o canal de venda ali no Nordeste, principalmente, que vários competidores, não competidores diretos, mas outros players ali do mercado destacam como uma grande vantagem competitiva da M. Dias também, né? O canal pulverizado de vendas ali. Né? É um canal pulverizado principalmente no Nordeste. Sim. Né? O Nordeste a gente consegue chegar ali no pequeno varejinho. Começou lá atrás com as combis, né, que faziam a pronta entrega,
né? Essa acho que é uma condição que a gente tem hoje no Nordeste. E tem uma oportunidade no resto do Brasil de chegar também no pequeno varejo. Tá. Né? E mudanças, né? A companhia aproveitou esse cenário mais complicado, vamos dizer assim, apesar da aquisição da Piraquê, né? O ano de 2018 foi desafiador e recentemente no M Dias Day vocês destacaram muito alguns ajustes que estão sendo feitos ali, principalmente na área comercial, né? Separando ali um pouquinho o que é a área de ataque, como você falou, a expansão geográfica, né, para outras regiões do país e também de defesa do Nordeste, onde já são líderes de mercado, né? Como é esse novo processo e esse planejamento comercial da companhia? No Brasil, a gente tem 35% de market share, né? Agora, no Nordeste, a gente tem 60%. E nas outras regiões, Norte e Nordeste 60%, nas outras regiões cerca de 20%. Então a gente chamou de Norte e Nordeste a região de defesa. Sim. Então tem um time comercial hoje que vai ficar 100% focado nessas duas regiões, com uma arquitetura de marcas e um plano comercial para defender a posição que a gente tem lá. Obviamente a gente vai capturar algumas oportunidades de crescimento, mas é uma área de defesa, né? E Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que a gente chamou de área de ataque. Sim. Né? Que a gente tem um market share menor, tem a Piraquê agora, que vai ser uma plataforma de crescimento pelas suas fábricas e pela marca Piraquê, né? Junto com Adria, com Isabela e outras marcas. Então, assim, tem toda uma arquitetura de marcas e um plano comercial para ganhar mais volume, né? Nessas outras 3 regiões. Tá. E você mencionou algumas vezes já a Piraquê, né? Como foi o processo de aquisição e principalmente o pós-aquisição, a integração com culturas diferentes e processos diferentes? Como foi essa integração M Dias e Piraquê ali ao longo de 2018? Como está sendo a evolução? Tá, acho que assim, o atrativo da Piraquê foi assim, a própria marca Piraquê, né? Que ela é uma marca muito forte, principalmente no Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Embora ela seja muito conhecida em São Paulo, ainda tem um volume baixo, que é uma grande oportunidade de crescimento, né? O mix da Piraquê que está mais concentrado em biscoitos, e aí biscoitos é onde a gente tem as margens maiores. O preço do biscoito da Piraquê ele também é um pouco mais alto do que os outros itens da M Dias. A Piraquê tem uma planta produtiva muito nova, que é a planta de queimados, que tem capacidade disponível para a gente crescer na região, né? E o time da Piraquê. Né? Então, assim, esse conjunto é o que chamou a nossa atenção e o que foi o motivo da gente fazer um investimento. Tá. O processo de integração, ele está acontecendo, né? Assim, não, a gente também não quer que seja uma história de um semestre, um semestre faz tudo. Não existe sinergia em um semestre. Né? Até assim, existe uma complexidade de capturar essa sinergia do ponto de vista comercial, fabril, distribuição. Tem todo um cuidado com os colaboradores na hora de fazer essa captura de sinergia. Mas eu diria que a gente está avançando bem, né? Mas é uma agenda de médio e longo prazo. Tá. E voltando ao novo planejamento comercial, né? Hoje são 19 marcas. Também no Day, vocês deixaram claro que pretendem investir em 5 das marcas, mais ação de marketing, né? Como isso vai se dar ali para a companhia nos próximos meses? A ideia é que a Piraquê fique num posicionamento de ser uma marca mais premium, como ela é hoje, né? Só que não só no Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas em nível nacional, né? Ela tem potencial para avançar dessa forma. E nas outras regiões, a gente deve ter aí umas 4 marcas que vão ser as marcas foco, né? E outras marcas que vão acabar ajudando, né, a manter o posicionamento dessas marcas foco. Né? Igual assim, na região sul, a gente tem a marca Isabela, né? Líder de mercado e muito conhecida pelo consumidor.
A gente acabou de levar uma outra marca para a região sul, que é a marca Estrela, né? Que ela já tem um posicionamento de preço um pouco mais baixo, então complementa o portfólio de marcas, né? Tá. O que a gente quer fazer com as outras marcas e nas outras regiões é mais ou menos esse tipo de arquitetura. Tá. E também uma dessas marcas vai ser específica para o segmento de atacado, né? Fizeram uma parceria recente com o Atacadão, né? Isso. Que deve entrar em vigor em breve. Como é, por exemplo, o breakdown hoje de vendas, de receita, né? Varejo, atacado, ali, como que hoje está distribuída a venda ali, a receita da M. Dias? O pequeno varejo, ele responde por quase 30% do negócio, né? E após a compra da Piraquê, esse percentual aumentou, porque a Piraquê ela é muito pulverizada no Rio de Janeiro. O atacarejo, ou cash and carry, né, responde por cerca de 20%. Né? Então a gente já tem metade da receita da empresa. Né? Depois a gente tem redes regionais e key account, que é mais ou menos uns 15%, e depois o atacado tradicional, distribuidores e pequenas indústrias. Né? Tá. Hoje a M. Dias está com quantos funcionários ou colaboradores? Cerca de 18 mil. 18 mil. No conjunto M. Dias e Piraquê, eu separo porque a gente ainda não incorporou a Piraquê. Então são empresas separadas, mas no conjunto cerca de 18 mil colaboradores. Tá bom. Outra das mudanças anunciadas também no M. Dias Day foi justamente a questão da logística. Né? Hoje a companhia tem um híbrido ali de logística própria, com mais de 500 caminhões, vários operadores, né? Como vocês estão vendo essa transformação e qual é o objetivo ali? Como vai se dar essa transformação e qual o objetivo com essa mudança? Eu acho que assim, aí até volto na primeira pergunta aqui um pouco da história da empresa, né? Acho que assim, à medida que a empresa foi crescendo para regiões mais distantes do Ceará, né? Toda a logística ela ficou mais complexa. Né? Mais pontos de venda, mais CDs, mais SKUs, mais marcas, mais consumidores e mais clientes. Né? Acho que assim, chegou o momento que a gente entendeu que era o momento de fazer uma análise de malha. Né? São 15 unidades produtivas e 38 CDs para responder algumas perguntas básicas. Assim, estamos otimizando os nossos custos aonde produzimos? Né? Vale a pena levar a produção de um lugar para o outro? Né? Uma linha de um lugar para o outro? Um item de um lugar para o outro? Estamos utilizando bem os nossos CDs? Então a gente fez uma análise de malha logística no ano passado. Né? E em paralelo, a gente fez um estudo para ver se valeria a pena mudar o modelo logístico. Porque à medida que o negócio foi ficando mais complexo, muitos fornecedores entraram nessa rede, né, de transportadoras, pequenas, médias e grandes, armazéns. Então, o que a gente fez recentemente, em alguns estados, né, a gente passou para um modelo de operador logístico, que aí vai ter um parceiro, que é um parceiro que, do ponto de vista de negócio e também de solidez financeira, tem condições de atender a demanda da M. Dias no nível de serviço que a gente quer atender os nossos clientes. Tá. Né? Então a gente fez essa mudança em alguns estados do Brasil. Nesse primeiro ciclo foram 6 estados ali? Foram 5 estados. Tá. 5 estados é um processo que está acontecendo, né? Estamos discutindo algumas questões contratuais, mas está avançando bem. Tá. E a ideia é entrar nesse novo modelo logístico completo lá para o final de 2020, provavelmente. Completo, assim, se pensar em todos os estados do Brasil, acho que a gente vai precisar... acho que talvez essa seja uma das possibilidades, né? Mas vamos observar primeiro os resultados dessa primeira onda. Né? Tá. E ainda o Ceará, que é o estado matriz, vamos dizer assim, ainda não entrou nessa primeira onda. Não, ainda não. Tá. O Ceará tem uma logística muito competitiva. Tá. Não que não tenha nos outros, mas no Ceará, acho que ela se destaca. Ela, logística competitiva, se destaca. Né? Tá. E também, que foi destacado também, né,
o custo de logística, alguns anos atrás, era de 7% da receita líquida. Ele chegou a 9% ali, né? Piraquê tem um custo um pouco maior, mas a ideia é voltar para esse patamar de... É possível. É possível. Assim, numa agenda de médio prazo, assim, acho que melhorar é possível. É possível. Ou seja, que todo esse trabalho que a gente está fazendo de malha logística, de novo modelo logístico com os operadores, né, negociando preços mais competitivos, acho que assim, criam aí um espaço para a gente... Se vai voltar para o que era exatamente ali, é difícil dizer, né? Mas assim, as condições estão dadas para a gente melhorar. Tá. E como continuar crescendo o volume, né? Aí o desafio de toda a empresa, né? E mantendo ou melhorando os níveis de rentabilidade. Então, a M. Dias Branco está fazendo vários ajustes ali em termos de custos, né? Principalmente os custos internos ali, que são maleáveis, são ajustáveis, vamos dizer assim. E qual o desafio ali de manter esse crescimento de volumes e melhorar essa rentabilidade? Então acho que assim, tem alguns direcionadores, né? Volume, obviamente, é o principal. Dado que a gente tem hoje 30% de reserva de capacidade do ponto de vista fabril, né? Colocar mais volume, a gente costuma operar com 15 a 20. Tá. Né? Então, os resultados recentes acabaram levando para 30. Então, voltar esse 30 para 15 a 20 já melhora o custo do produto, né? Porque dilui mais custo fixo. Agora, da onde virá o volume? Principalmente das regiões que a gente tem um share menor. Como virá? Com essa estratégia com atacarejo de ter algumas marcas só para o atacarejo, né, que atendem bem um canal que está crescendo, né, acordos com distribuidores nas regiões que a gente tem um share menor, né, itens de maior valor agregado que conversam bem com essas regiões que a gente quer crescer, né, São Paulo, né, os outros estados do Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Então, assim, vem desse conjunto. Né? Agora, obviamente, o principal driver é volume. Né? Assim, a nossa agenda é uma agenda de crescimento. É uma agenda de crescimento. Né? Pode ter momentos ali que a gente acaba olhando um pouco mais, ou privilegiando margem, né? Que é um pouco o contexto atual. Né? De, assim, o mercado está mais difícil, vão melhorar as margens, mas assim, a retomada vem dos volumes. E também na questão dos produtos, né? A M. Dias Branco tem um track record aí muito favorável de M&As, né? Já tem várias linhas de produtos, massas, né? Biscoitos. Vocês veem um novo nicho assim como algo factível? Tem algum nicho hoje que a companhia não trabalha e que é o desejo ou algum desejo de consumo realmente da companhia ou não? Olha, acho que tem algum... Quando a gente olha a categorias que oferecem algum tipo de sinergia, né? A gente está falando de mercearia seca, né? O que pode ter... Aí sem entrar em muitos detalhes, mas assim, o que pode ter sinergia com os nossos insumos, com a nossa distribuição, com os clientes, entendeu? Assim, então tem algumas possibilidades, né? Dentro do que a gente chama de mercearia seca, que aí não é nem... aquela... Não está nos refrigerados, não está no lácteo, não está na carne. Né? Então, assim, tem oportunidades aí. Toda a questão que é uma tendência, que a gente chama de saudabilidade, né? Que é um negócio que está crescendo, que aparentemente sofreu uma desaceleração em função da crise, mas a gente acredita que vai voltar. Né? É uma oportunidade também, né? Assim, orgânico e inorgânico. E aí, assim, nesse contexto, até o que a gente mencionou no M. Dias Day, que é o programa Germinar, que é um programa de conexão com startups que a gente lançou no ano passado. Né? Uma das frentes do programa é a conexão com empresas, com startups, são empresas pequenas, mas com resultados promissores nessa área da saudabilidade. A gente já fez investimentos, né, minoritários, né, coisa muito pequena, mas que
assim, vai ajudar a empresa a crescer e pode ser um driver de crescimento importante para a gente também. E a gente já fez algumas terceirizações. Um exemplo é bolinhos e biscoitos sem glúten, né? Que a gente acabou de lançar na marca Adria Plus Life, né? E veio do programa Germinar com uma terceirização. Tá. Para nós, né, aqui da Eleven, a Diana soltou um relatório pós M. Dias Branco Day, destacando justamente essa impressão que nós ficamos, né, após uma tempestade perfeita ali de custos maiores, margens pressionadas. Na nossa visão, a companhia tem feito, sim, todos os ajustes necessários ali para controlar melhor os seus custos e ganhar mais eficiência. Há uma alavancagem operacional importante, né, com retomada da economia, redução da capacidade ociosa, como você mencionou, né, que deverá trazer benefícios ali à frente, né? Então, isso eu saí com uma visão muito positiva para o case no M. Dias Day, tá? E isso está retratado no nosso relatório. E gostei muito de ver todos os ajustes que a companhia tem feito, tá? Fábio, alguma coisa a mais que a gente não abordou, que você gostaria de abordar? Obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Acho que é sempre importante conversar com acionista institucional, acionista pessoa física e mostrar o que a gente tem feito na empresa. É uma empresa que tem, como eu coloquei aqui no início, assim, obviamente a gente busca resultados cada vez melhores de curto prazo, mas assim, está com a cabeça no longo prazo. Né? A gente fez um trabalho importante no ano passado de revisitar a estratégia, então toda essa questão de área de defesa, área de ataque, distribuidores, né? Foi algo que a gente, obviamente, definiu internamente, né? Compartilhou com o Conselho de Administração, o Conselho de Administração aprovou no dia 12 de junho e agora a gente está executando. Tá ótimo. Obrigado, Cadu. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, este foi mais um Eleven Convida com Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco. Obrigado por assistir. Assinem nossos canais, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Tchau.